5 exercícios obrigatórios que devem estar no seu treino de grande dorsal. Então, se você deseja de fato desenvolver o seu grande dorsal como um todo, você precisa variar os exercícios de coxa para trabalhar o seu grande dorsal como um todo, porque o grande dorsal ele tem vários feixes musculares em várias direções. Então, para que você consiga trabalhar a parte superior, e a parte medial, e a parte inferior, e também a parte central do grande dorsal, do meio das costas, você precisa variar os exercícios. Então hoje eu vou te passar aqui um treino que trabalhe todas as partes do seu grande dorsal. Então vem comigo. O primeiro exercício que vai trabalhar muito e bastante a parte de baixo das suas costas vai ser aqui a barra fixa. Então, uma barra fixa é um exercício muito desafiador para a maioria das pessoas. Então vamos começar aqui com a barra fixa. A barra fixa trabalha mais a parte mais baixa do grande dorsal. Como ele é um exercício de cadeia cinética fechada, onde eu vou deixar minhas mãos presas na barra e é o meu tronco que vai em direção às minhas mãos, eu consigo trabalhar mais a parte mais baixa do meu grande dorsal. Então, se você quer trabalhar a parte mais baixa do seu grande dorsal, a barra fixa é essencial. Mas não basta só fazer a barra fixa de qualquer jeito, porque você não vai ter a máxima ativação do seu grande dorsal. Então, a forma correta para que de fato você consiga fazer a barra fixa, vou te mostrar agora aqui na prática. Outro detalhe, a barra fixa que vamos estar fazendo aqui vai ser a barra fixa pegada pronada. O primeiro movimento que você deve entender aqui na barra fixa, que você deve fazer, é o movimento de vocês encaixar o ombro. Ou seja, eu vou encaixar o meu ombro primeiro, para depois fazer a subida do movimento. Então, eu vou esticar o meu braço, estiquei meu braço, eu solto o meu ombro levemente para cima, encolho o meu ombro, para depois eu fazer a subida do movimento até meu queixo chegar na linha da barra. E o peito o máximo estufado. Estiquei meu braço, devolvo soltando meus ombros. Assim, de fato, você vai conseguir isolar ao máximo o seu grande dorsal. E detalhe, você pode muito bem, para você que está iniciando agora, tá ficando muito pesado fazer barra fixa, você pode muito bem pegar aquela super band elástica bem grande, você pode pegar, dobrar ela em 2 dobras e amarrar na barra, e pisar com os pés na banda elástica, porque a banda elástica vai te puxar para cima, para que de fato facilite o movimento, porque nem todas as pessoas têm muita resistência para fazer a barra fixa logo no começo. Você pode muito bem usar um step para fazer a saída do movimento mais alta. Coloca um caixote para você subir em cima do caixote e ficar mais perto de você subir e pegar impulso para fazer a subida da barra fixa. Então a barra fixa, ela trabalha muito a parte baixa das costas. Muitos atletas fazem a barra fixa para conseguir desenvolver aquela árvore de Natal, ou seja, a parte mais inferior da grande dorsal. Outro ponto aqui na barra fixa, o cotovelo, ele não pode deixar muito aberto para o lado. Precisa deixar o cotovelo apontando em direção ao grande dorsal, para que de fato o movimento do braço aconteça em direção ao sentido da fibra muscular do grande dorsal. Porque o grande dorsal, ele sai do húmero aqui, da parte do húmero, e desce para a parte inferior da região tóraco-lombar, região da sua coluna lombar. Então, de fato, você precisa fazer o movimento do seu braço em direção ao grande dorsal aqui, do lado da sua axila. Então, nada de fazer a barra fixa e deixar o cotovelo vir para trás. Cotovelo sempre abaixo da barra aqui. Quando você for fazer a subida do movimento, deixe sempre o cotovelo aqui, ó, debaixo da barra. Nada de abrir o cotovelo para trás. Cotovelo aqui na frente, para que de fato você consiga ter a máxima contração do grande dorsal. Tá bom? Então, feche esse cotovelo para diagonal, como se fosse juntar o cotovelo para dentro, para de fato ter a máxima contração do seu grande dorsal e assim potencializar a ativação das suas costas. Vamos agora para o segundo exercício que você precisa ter obrigatoriamente para o seu treino de coxa. Vem comigo. O nosso segundo exercício aqui, que vai trabalhar bastante o grande dorsal, a parte posterior, ou seja, se você quer desenvolver bastante o seu dorsal, numa visão mais por trás das suas costas, você precisa fazer a puxada pula e pegada pronada. A puxada pula e pegada pronada vai trabalhar mais a parte posteriores do seu grande dorsal. Então, quando você faz a pegada pule, pegada pronada, você consegue enfatizar muito bom também a parte do deltoide posterior e a parte também do trapézio inferior, que é as musculaturas que mais centrais dos meios das costas. Então, você vai agora ver como de fato você precisa executar da forma correta para ter o máximo trabalho do seu grande dorsal, os feixes mais posteriores das suas costas. Então, primeiro ponto, você precisa regular o apoio que fica logo acima do seu joelho, para que de fato você consiga ter uma máxima estabilidade aqui na região do seu quadril, você consiga ter uma máxima estabilidade para fazer a puxada da barra em direção aqui, a direção do seu peito. Então, travei aqui o apoio que fica logo acima do joelho, eu vou empurrar o meu joelho para cima para eu deixar preso aqui a região da minha coxa
abaixo do assento da máquina. Fiz a pegada aqui a 90 graus, ou seja, a pegada eu preciso deixar punho abaixo do cotovelo. Então, fiz a pegada aqui. Primeiro movimento que eu vou fazer aqui na puxada pulley é afastar o ombro da orelha. Afastei o ombro da orelha, eu preciso trazer o cotovelo em direção à região da minha axila, como se fosse dar o cotovelo lá para baixo. Trago a barra até a linha do queixo, barra chegou na linha do queixo, eu já retorno esticando o meu braço e no final eu solto meus ombros. Para descer, afasto o ombro da orelha completamente e assopro o máximo do ar durante a puxada do movimento. Traga a barra até a linha do queixo. Outro ponto muito importante aqui é você não exagerar na amplitude do movimento, porque se você puxar demais, o seu ombro acaba indo para frente. Então, você precisa de fato trazer a barra até a linha do seu queixo. Ou seja, vou trazer a barra até a linha do meu queixo e o cotovelo sempre abaixo da barra. Nada de deixar o cotovelo ir para trás. Porque o cotovelo indo para trás vai começar a estressar aqui a articulação do meu ombro. Então, cotovelo sempre abaixo da barra, porque daí eu consigo deixar o cotovelo em direção ao sentido da fibra do grande dorsal. Outro ponto para intensificar o seu grande dorsal aqui na puxada pulley é durante a puxada pulley você se imaginar como se fosse dar uma cotovelada para baixo. Ou seja, abaixei o meu ombro, se imagina a cotovelada para baixo para ter a máxima ativação do grande dorsal. Outro ponto, nada de deixar o ombro encolher durante a puxada do movimento. Então, deixa sempre o ombro distante da orelha aqui, ó, e o ombro máximo fechado para trás para ter a máxima ativação do grande dorsal. Assim, de fato, você vai conseguir ter a máxima ativação do grande dorsal, mantendo sempre o peito máximo estufado e o cotovelo sempre fechado, para que assim você consiga isolar ao máximo o seu grande dorsal. Vamos agora para o terceiro exercício que precisa ter na sua ficha de treino para você que quer desenvolver o seu grande dorsal. O terceiro exercício que você precisa ter na sua ficha de treino é a puxada pulley pegada supinada. Diferente da puxada pulley pegada pronada, na puxada pulley pegada supinada você consegue recrutar mais o grande dorsal, a parte mais anterior do seu grande dorsal. Quando você abre as suas costas na visão de frente, e para que de fato você consiga ver o dorsal saindo aqui de baixo, na parte de frente, é esse exercício que vai dar aquela estética maior no seu grande dorsal de frente. Quando você fecha mais o cotovelo na puxada pulley pegada supinada, você consegue traçar o movimento mais nas fibras frontais do seu grande dorsal. Então, a puxada pulley, a pegada pronada, o que vai mudar é isso. Na pegada supinada, vai trabalhar mais os feixes mais frontais, abaixo da axila. Na pegada pronada, eu consigo trabalhar mais os feixes mais posteriores aqui do meu grande dorsal. A puxada pulley pegada supinada é a mesma ressalva para fazer a puxada pulley pegada pronada. Então, primeiro eu abaixo meus ombros, fechando o máximo minhas costas e dando a cotovelada ao máximo para trás. Aqui na puxada pulley pegada supinada, um ponto muito importante que você deve se atentar é o fechamento das escápulas para trás. Ou seja, você precisa fechar ao máximo as suas costas para ter a máxima ativação aqui do meio das suas costas e também da parte frontal do seu grande dorsal. Então, abaixa o máximo do seu ombro e empurra o cotovelo o máximo lá embaixo, como se fosse dar uma cotovelada para baixo. Assim, de fato, você vai ter a máxima ativação, a máxima solicitação do seu grande dorsal. Outro fator determinante aqui na puxada pulley é você, de fato, fazer a cadência de movimento mais controlada, ou seja, manter uma cadência de 3 para 2, ou seja, 3 segundos para voltar e 2 segundos para fazer a puxada da barra em direção ao seu peito. E como o grande dorsal é um músculo difícil de ser ativado, você precisa ter essa concentração neural entre mente e músculo. Então, quando você coloca uma cadência mais controlada, você consegue se concentrar entre mente e músculo e jogar toda a ativação para o seu grande dorsal. Então, faça sempre um movimento mais cadenciado e controlado para ter a máxima sinalização e a máxima ativação das musculaturas do seu grande dorsal. Vamos agora para o quarto exercício obrigatório que de fato você precisa ter na sua ficha de treino para trabalhar o seu grande dorsal. O nosso quarto exercício aqui vai ser a remada baixa na máquina triângulo. A remada baixa, aqui na pegada triângulo, você consegue enfatizar mais os feixes mais baixos do seu grande dorsal. Essa parte mais inferior aqui do seu grande dorsal. Então, as remadas também, ela consegue também enfatizar a parte centrais também do meio das costas. Principalmente o romboide, infraespinhal, deltoide posterior, que é a musculatura posterior do seu ombro, aqui nas remadas. E também com maior solicitação a parte mais baixa do seu grande dorsal. Então, como você precisa trabalhar parte por parte do grande dorsal, aqui na remada baixa não vai ser muito diferente. A gente vai começar a trabalhar agora a parte mais baixa do seu grande dorsal. E a forma de execução, sempre mantendo o peito o máximo estufado
E primeiro de tudo você vai fazer o fechamento dos seus ombros para trás, para na sequência dar a cotovelada para trás, trazendo o cotovelo até a linha do ombro aqui, peito máximo estufado, e você vai soltar primeiro o seu braço, para depois abrir o máximo as suas escápulas. Outro detalhe, nada de ficar corcunda na volta do movimento. Peito sempre o máximo estufado e o ombro distante da orelha. Porque algumas pessoas têm mania de fazer a remada e deixar o ombro encolher. Quando você deixa o ombro encolher, você começa a ativar mais trapézio e menos o grande dorsal. Então, peito máximo estufado aqui, fecha as costas e puxa, se imaginando a cotovelada para trás e o peito máximo estufado. E sempre faz esse movimento de abaixar os ombros para trás. Quando você abaixa o ombro para trás, você consegue contrair mais suas costas. Inclusive, estou sentindo bastante já as minhas costas aqui, mantendo o peito estufado o máximo e o abdômen o máximo contraído para ter a máxima estabilidade na região da sua lombar. E sempre você vai trazer aqui, ó, um triângulo em direção à região do seu umbigo, como se fosse trazer a barra raspando na sua coxa aqui, sempre aqui embaixo, para de fato ter a máxima ativação do seu grande dorsal. E sempre mantendo a cadência de movimento 3 para 2, 2 segundos para puxar e 3 segundos para voltar. Eu estico primeiro o meu braço para voltar, para no final eu abrir as minhas costas. Esse movimento de fechar as costas é primordial para você isolar ao máximo as musculaturas das suas costas. Então esse aqui é muito bom trabalhar a parte mais baixa do seu grande dorsal e também a parte mais centrais do meio das costas. Vamos agora para a parte mais alta do grande dorsal. O quinto e último exercício aqui para trabalhar mais a parte mais alta das suas costas vai ser a remada cavalinho. A remada cavalinho você pode fazer tanto ela livre quanto na máquina. Vou demonstrar para vocês aqui na máquina, está mais próximo aqui. Aqui na remada cavalinho é muito importante você ter essa concentração neural quando você vai entrar no exercício. Nada de ficar conversando com as pessoas ao redor, foca só no exercício aqui. Outro ponto aqui na remada cavalinho, peito máximo estufado, porque algumas pessoas aqui se apoiam no banco da remada cavalinho e fica muito corcundo durante a remada cavalinho. Então, para que de fato você consiga colocar o seu grande dorsal em uma posição para fazer força e para ter a máxima contração, você precisa deixar o peito estufado. Porque se você ficar muito corcundo, você não consegue ter a máxima contração do grande dorsal. Então, quando eu estufo o peito, eu já sinto que o meu grande dorsal ele já contrai automaticamente, só em eu estufar o meu peito. Então, estufou o máximo do peito aqui, ó, ombro distante da orelha, nada de encolher o ombro, abaixei o máximo do ombro aqui. Outro ponto, posicionar bem o pé lá atrás. Posicionei bem o pé, que é a minha base, no meio da placa. A pegada, faz uma pegada aqui, no meio da pegada aqui, no meio da barra aqui, ó. Peito máximo estufado. Primeiro movimento que eu vou fazer vai ser fechar meus ombros para trás e se imaginar como se fosse empurrar uma cotovelada para trás, ó. Como se fosse empurrar o cotovelo para trás, fechando o máximo meu cotovelo em direção à minha axila. Ou seja, quando você for fazer a remada, sempre mentalize como se fosse espremer o seu cotovelo em direção à sua axila, como se fosse puxar seu cotovelo para cá, para o meio das costas. Quando você mentaliza empurrando o cotovelo para trás e apertar o cotovelo em direção à sua axila, você consegue contrair ainda mais o seu grande dorsal. Então, você vai se imaginar dando a cotovelada para trás e fechando o máximo seu cotovelo para dentro. Nada de abrir o cotovelo. Fecha o máximo o cotovelo para dentro com o peito máximo estufado. Na volta, eu vou esticar primeiro o meu braço para no final eu abrir as minhas costas. Fechei as costas, começo dando a cotovelada para trás, o peito sempre o máximo estufado. E a cadência de movimento, como eu já falei para vocês, 3 para 2. 2 segundos para subir e 3 segundos para descer. Outro ponto aqui na remada, quando você for remar, tomar cuidado para não descolar muito o tórax, o peito do banco, para não sobrecarregar a lombar. Porque quando você desencosta muito o peito do banco aqui, você começa a sobrecarregar a lombar, porque você está fazendo uma hiperextensão da coluna. Então começa a cansar a sua lombar. Então deixa sempre o peito encoxado na máquina aqui, só que com o peito alto, para que de fato você consiga manter a curvatura da sua coluna vertebral preservada e mantida. Porque se você desencostar o peito do estofado da máquina, você acentua, aumenta a curvatura da lombar e começa a comprimir os discos intervertebrais da região da sua coluna lombar. E isso pode ser lesivo a longo prazo e vai gerar um incômodo muito grande. Então, peito sempre estufado, fechei minhas costas, dei uma cotovelada para trás, estiquei o meu braço e abro minhas costas. Essa é a forma correta para se realizar aqui a remada cavalinho. E esse foi os 5 melhores exercícios que você precisa de fato ter eles
na sua ficha de treino se você deseja de fato desenvolver o seu grande dorsal como um todo. Porque como eu te falei no início do vídeo, o grande dorsal ele tem feixes musculares em várias direções. Então para que você consiga desenvolver o dorsal como um todo, ter um dorsal desenvolvido em 3D, você precisa fazer essas manipulações e essas variações de exercícios. É óbvio que esses não são os únicos exercícios para grandes dorsais. Tem inúmeros exercícios para grandes dorsais que se pode estar sendo utilizado, mas esses são os melhores exercícios de fato aqui, para você de fato desenvolver o seu grande dorsal como um todo. Se você gostou dessa dica informativa, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você ser notificado assim que sair mais vídeos informativos aqui no canal. Deixa também o dedo no teu like para que nosso vídeo seja entregue para mais pessoas e nós conseguimos ajudar mais pessoas com as nossas dicas informativas aqui na prática. Se você de fato deseja aumentar 3 vezes mais rápido a musculatura do seu grande dorsal, nunca cometa esses 5 erros na remada curvada com barra, porque eu tenho certeza que você comete alguns desses 5 erros na remada curvada com barra. Te vejo lá nesses 5 erros que você não pode cometer na remada curvada com barra. Te vejo lá nesse vídeo que eu acabei de te recomendar.